Como você está adorando? Quando nós pensamos neste tema, nós somos tentados a pensar em adoração do ponto de vista, do cântico, de uma oração, do momento de reunião, uma reunião de culto com os irmãos. Mas nós queremos tornar essa pergunta hoje um pouco mais profunda e trazer uma reflexão mais pessoal para a nossa vida e fazer esta aplicação já conhecida, do ponto de vista de como nós nos comportamos e como nós estamos adorando o nosso Deus enquanto reunidos, no mesmo espaço, mas também do ponto de vista pessoal, individual, como está sendo a nossa adoração a Deus. E nós vamos ver isto hoje de modo prático, na Bíblia, também com algumas orientações, alguns conselhos dentro do Espírito e Profecia. Até aqui, dentro do movimento leigo não trinitariano, nós já discutimos muito a respeito de um ponto, quando pensamos em adoração, a quem devemos adorar. E eu penso que hoje este pensamento, este conceito já é bem sólido, entre nós, e nós muitas vezes já até questionamos, outros irmãos que de repente não compreenderam ainda este tema, de quanto a quem adorar, e muitas vezes nós falamos, para eles, olha, não adianta adorar no dia certo, no sábado do Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor do sábado, e isso é muito correto, este pensamento, mas eu diria que hoje nós precisamos aprofundar este pensamento e não somente adorar o Deus correto, no dia correto, mas precisamos adorar o nosso Deus da forma correta, a forma como ele nos orienta através dos escritos sagrados. E é esta a nossa proposta de estudo para esta noite. Abrirmos aqui uma discussão sobre um tema de total importância, essencial para a nossa vida, e isso vai abordar, o tema em si vai abordar aspectos importantes, como eu disse a princípio, tanto da reunião de culto, e não importa o lugar onde o povo de Deus se reúne, como também nos momentos devocionais, a nossa vida pessoal particular. Então, esta é a nossa proposta de estudo para esta noite aqui com os irmãos. Muito bem, irmãos. Esse primeiro texto, bem conhecido, de todos nós, do profeta Abacuque 2, verso 20, ele diz: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E por si só, o texto ele já diz muito, e ele vai falar, do contexto aí de adoração e de como nós devemos então estar na presença desse Deus criador, que durante um bom tempo ali na história de Israel, ele manifestou a sua glória ali no templo, mostrando assim de forma maravilhosa, não somente no templo, mas em vários outros momentos, especialmente ali no Sinai, antes mesmo da instituição do tabernáculo. E o Senhor ele vai mostrar ali, revelar a sua glória aos homens, a fim de que os homens pudessem ter uma impressão, uma ideia do ser maravilhoso, soberano, grandioso com quem eles estavam lidando. Então, iniciando esse estudo, nós trazemos aqui esse texto inspirado, quando chama a nossa atenção para nos calarmos diante de um Deus que é santo e que ele habita no santo templo. E hoje nós vamos aprofundar essa discussão trazendo da realidade, dos dias do povo de Israel, quando havia ali o tabernáculo, depois o santuário feito, por Salomão. E nós vamos trazer isso também para o nosso contexto, a nossa realidade hoje, quando não há mais um templo, construído com pedras, um templo feito por mãos humanas.
Esse texto do livro Educação, a página 243, a serva do Senhor diz assim: Bom seria aos jovens e velhos estudar e ponderar, e muitas vezes repetir aquelas palavras das Santas Escrituras que mostram como o lugar assinalado pela presença especial de Deus deve ser considerado. Tira os teus sapatos de teus pés, mandou ele a Moisés na sarça ardente, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Então, nesse texto nós vamos ver uma declaração bem clara, né? Uma orientação aqui dada através da serva do Senhor, para que os jovens e velhos estudassem e ponderassem sobre as palavras, né, repetidas muitas vezes nas Santas Escrituras, que tem a ver com a presença do Senhor e como ele então santificava o lugar em que ele habitava. E nós vamos ver, né, na experiência aí citada em Êxodo 3, verso 5, quando Moisés, ele estava ali em Midian e no deserto, né? Ele caminhava e de repente ele olha e ele vê o arbusto, a sarça ardente que não se consumia, né? O fogo estava ali, mas não consumia. E o Senhor Deus então o chama, né, e diz claramente: Tira, Moisés, as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então nós vamos ver claramente que não apenas no templo, mesmo porque nesse período nem templo havia ainda em Israel, nem o povo de Israel, na verdade, estava, né, no local onde seria estabelecido, né, tanto o tabernáculo que foi estabelecido no deserto, como o templo propriamente dito, construído por Salomão, que veio a ser construído em Jerusalém. Mas, enfim, o lugar da presença de Deus, ele então assinala, né, marca aquele ambiente como um lugar puro e santo. Ainda no livro Educação, nós vamos encontrar esse outro texto que fala a respeito da experiência de Jacó, quando é dito: Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, os versos 16 e 17. Então, de forma bem semelhante à experiência de de Moisés, Jacó, ele vai então ter essa percepção após aquele sonho, né, e o local ali com o qual ele vai batizar de casa de Deus, né, Betel, casa de Deus, e isso então vai marcar a experiência de vida de Jacó, quando ele vai perceber que não somente naquele local, né, mas em todos os lugares onde ele poderia passar agora, que o Senhor estaria, né? Então ele precisava ter essa noção, esse senso da presença permanente de Deus. Então, na experiência de Moisés, assim como na experiência de Jacó, quando ambos sentiram ali a presença de Deus e perceberam, né, que deveriam ter um cuidado, uma cautela especial, uma vez que estavam diante do Deus Todo-Poderoso, né, a presença do Deus glorioso, eles passaram a ter um senso, né, um sentimento de reverência muito grande. E nesse texto ainda do livro Educação nós lemos: Outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com esta percepção do invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. Deve-se ensiná-la a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento
que a inspira. Então nós vamos ver aqui claramente nesse texto que aquele mesmo sentimento que houve em Moisés e também em Jacó, quando se aperceberam, né, da presença de Deus, nós vamos ver claramente que o povo de Deus, nesses últimos dias, deve cuidar deste ponto importante em nossa vida. Então, notem que no texto ela diz que outra preciosa graça, que cuidadosamente se deve cultivar, ou seja, cultivar é algo que você tem que manter, você tem que trabalhar o tempo todo para permanecer vivo, e isso diante dos nossos olhos. Então, não é algo que a gente estuda em algum momento, entendeu, se preocupou com aquilo ali e esqueceu. Não. A reverência deve ser algo que nós precisamos manter diante dos nossos olhos e se esforçar constantemente para que isto seja, né, sempre uma realidade em nossa vida. Então ela vai dizer, né, que a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Então é extremamente importante a gente entender esses aspectos, porque muitas vezes nós lidamos com situações em reuniões públicas, quer grandes, quer pequenas, e muitas vezes o povo de Deus está ali distraído, cantando um hino e, sabe, a mente longe, distante do Senhor. Na verdade, nada ali há de adoração, mas apenas algo formal, né, que o Senhor não se agrada, que o Senhor não aceita, né? Então, deve haver um esforço muito grande para cuidar deste aspecto, né? Então, deve-se ensinar as crianças a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias de culto público, porque Deus está ali, né? Então, ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, e nós vamos ver um pouco mais sobre esses aspectos aqui do momento de culto, que deve ser inclusive ensinado também às crianças um pouquinho mais à frente. Então, ao serem observadas essas coisas, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira, né? Então, quanto mais reverência for demonstrada nas coisas de Deus, nos momentos de reuniões e em tudo que está relacionado ao nosso Deus, maior, né, será e mais aprofundado será o sentimento que nos leva a ter essa reverência para com o nosso Deus. Falando ainda da importância do lugar de adoração, e que no passado, especialmente na era patriarcal, o povo de Deus ele não tinha um templo, né? Na verdade, naquela época havia o hábito de serem construídos altares, né, de adoração, e a gente vai lembrar que Abraão, todos os lugares por onde ele passava e onde ele armava as suas tendas, ele erigia ali um altar de adoração ao Senhor, que era um altar diferente, né, dos demais. Os aspectos físicos ali daquele altar era diferente dos altares que eram feitos para adoração aos deuses pagãos. E quando Abraão, ele então desarmava suas tendas e viajava para outros lugares, quem passava por ali e via aquele altar ou aqueles altares, né, nos lugares onde eram construídos, sabiam que Abraão, o servo do Deus Altíssimo, tinha passado por ali. Então, essa discussão sobre o lugar de adoração é bem importante, né, para nós entendermos que, da mesma forma como o Senhor ele exigia reverência do seu povo, ali no tabernáculo, né, feito no deserto e também no templo, né, e nós citamos aqui Abacuque 2:20, né, quando ele convida toda a terra a calar-se diante do Senhor. Nós vamos ver agora em Mateus 18, verso 20, que o que vai caracterizar a igreja de Deus agora, né, no tempo de Cristo, a partir então ali do início da igreja cristã, não é mais um templo em si. E na verdade a gente vai ver que o que caracterizou a igreja de Deus em todos os tempos nunca foi, na verdade, uma construção feita por pedras, né? Mas tem a ver com outro aspecto muito mais importante dentro das escrituras sagradas. Mas aqui em Mateus 18:20, o Senhor Jesus diz:
porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Né? Então, Cristo vai dessa forma caracterizar a sua igreja. E a gente vai ver ainda que Cristo, conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4, verso 21, um outro texto também bem conhecido, ele vai entrar ali no diálogo com aquela mulher samaritana, que vai abordar Cristo com um dilema, uma discussão que era comum naquela época entre os judeus e samaritanos, que tinha a ver com o lugar de adoração. E os judeus diziam, né, que no templo em Jerusalém era o lugar onde se deveria adorar a Deus, e os samaritanos diziam, né, que no Monte Gerizim, né, era o lugar onde se deveria adorar a Deus. Então havia essa dificuldade. Cristo então vem para dizer, né, que mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, né? Ele vai dizer na sequência porque o Pai procura, né, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, eles não se limitam a um espaço físico, mas onde eles estão em todo o tempo, eles vão entender que a sua vida precisa ser uma vida de adoração. E era exatamente isso que o Senhor estava nos ensinando através do diálogo com aquela mulher. E esses ensinos, né, chegam a nós também dessa forma. Muito bem, então a gente percebe claramente nessa discussão quanto à adoração que inicialmente os patriarcas, né, eles entenderam claramente, né, que o lugar de adoração tinha a ver com o ambiente, né, em que Deus ele marcava, né, com a sua presença. Moisés pôde ver isso ali na sarça ardente, né, do deserto em Midian. Abraão pôde perceber isso várias vezes, em vários momentos, onde ele estabeleceu, onde ele fez ali o altar do Senhor. Jacó pôde sentir isso, né, no local em que ele batizou, né, como Betel, casa de Deus. E a gente vai perceber que com o tempo, né, após a retirada do povo de Israel do Egito, em que o povo já tinha perdido, né, muito o senso da presença do Senhor, Deus ele vai estabelecer então um santuário e através do santuário ele vai ali manifestar a sua presença e ensinar o povo, né, a como se comportar diante de um Deus que é puro e santo. Todavia, quando Cristo vem, né, e ele já vem no período em que ele vem para encerrar, através da sua morte na cruz, as atividades do santuário, estabelecer a igreja cristã. Então, ele vai trazer para a gente essa luz de que onde ele está, né, portanto, a sua presença é que vai caracterizar a igreja de Deus. E esse verso, bastante conhecido dos irmãos aqui, traz uma realidade, um aspecto importante que nós precisamos notar dentro dessa discussão que tem a ver com adoração e reverência, esse ponto que nós estamos abordando agora. E esse texto ele diz o seguinte: Deus tem uma igreja, não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Então, diferentemente daquilo que o mundo religioso hoje compreende, né, de que para nós termos e sermos uma igreja, nós precisamos construir, né, quatro paredes e caracterizar, né, batizar aquele ambiente ali como sendo um templo de adoração a Deus e Deus vai receber adoração naquele templo. Cristo ele muda completamente este conceito que a gente vai perceber claramente, né, lendo ali, por exemplo,
Mateus 24, né, os 3 primeiros versos, quando os discípulos que alimentavam este sentimento, né, na verdade todos os judeus, né, os israelitas de modo geral, eles alimentavam o sentimento de que precisavam, tinham que estar no templo, porque era ali o lugar que Deus aceitava a adoração, né? E em parte, né, havia verdade nisso aí, mas muitos outros conceitos humanos e tradições foram colocados. E Cristo, quando ele vem inclusive para apontar as dificuldades, né, que fizeram com aquilo que ele chama de casa de seu pai, que se tornou, né, um covil de salteadores, né? Enfim, e Cristo então ele põe um ponto final no templo quando ele diz para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, né? E os discípulos se assustaram com isso porque a religião de Israel girava em torno do templo, de forma bem semelhante à dificuldade que nós temos também em nossos dias, quando muitos, né, ainda acreditam que para adorar a Deus é necessário, né, estar num templo, né? Mas enfim, Cristo então muda esse conceito e ele vai marcar, caracterizando a sua igreja com a sua presença. E a segunda parte do texto então diz: onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, eis aí a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Então aqui a gente vai entrar no outro ponto dessa discussão, que tem a ver com a presença de Cristo, né? E a gente vai perceber que não é o simples fato de deixar a instituição, deixar um templo e cultuar em família ou cultuar em pequeno grupo, que o simples fato de tomar essa decisão que já então aquele grupo, né, se caracteriza Igreja de Deus, né? E a gente vai agora abordar alguns aspectos importantes nesse sentido. Muito bem, então no texto anterior nós vimos claramente que é a presença de Cristo que constitui uma igreja. Quando nós lemos então agora o texto de Gálatas 2, verso 20, Paulo ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, outro texto bem conhecido, mas que a gente precisa pegar alguns conceitos aqui e trazer para esta nossa discussão. Paulo então diz: já estou crucificado com Cristo. Ele diz que não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. Cristo vive em mim. Quando Paulo ele cita esse verso, isso nos remete a um outro texto também conhecido agora da sua carta aos Coríntios, né, 3, versos 16 e 17, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muito bem, então a gente vai perceber que Paulo ele harmoniza muito bem este pensamento quando ele diz que agora não mais vivia ele, ele disse então, afirmou que Cristo vivia nele, e escrevendo aos Coríntios, ele vai também dizer de forma semelhante, né, que Cristo vive nele porque ele era um templo, né? E ele diz claramente, né, que nós somos templo de Deus, né, de um Deus que é santo. Então, quando nós harmonizamos este pensamento, né, de que Cristo vive em mim e ele é quem caracteriza a sua igreja, de acordo com o texto anterior, né, que é embasado inclusive por Mateus 18, verso 20, onde ele diz, né, que onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. E quando então a gente harmoniza com esses textos, nós vamos perceber claramente que o propósito de Deus inicial, né, e a gente vai ver isso na sequência, nunca foi habitar somente no lugar em que o homem habitava. Nunca foi, por exemplo, habitar em um templo feito por mãos humanas, né? Mas o propósito de Deus, desde que o homem pecou, é restaurar o ser humano, fazendo novamente com que
o ser humano eh, pudesse tornar-se a habitação do seu Santo Espírito. Né? Por isso que o homem, então, é chamado de templo do Espírito Santo. E Cristo precisa habitar, então, em nós, para que nós possamos ser, então, considerados, caracterizados como igreja de Deus. Né? Então, nós não vamos limitar essa discussão somente quanto a um espaço físico, um ambiente em que nós nos reunimos para adorar, né? Mas partindo do ponto de que nós somos o lugar de adoração a Deus, e aí a gente vai aprofundar essa discussão e perceber aqui outros detalhes, né, mais importantes também para a nossa vida. A gente vai perceber então que quando a gente leva em consideração o lugar de adoração, partindo da premissa de que nós somos templos do Espírito Santo, e aí a gente vai perceber que esse conceito, ele não é um conceito novo apresentado por Paulo quando escreveu aos Coríntios, quando escreveu aos Gálatas, enfim, em várias outras passagens que nós não colocamos aqui para não tornarmos este estudo mais longo e exaustivo para vocês. Mas a gente vai perceber, por exemplo, que em Gênesis 41, 38, quando José ele é chamado ali, né, levado à presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, e após não somente interpretar, mas orientar Faraó quanto a como ele deveria proceder por conta da crise, né, que estava diante deles. Faraó então olha para os seus servos e ele vai dizer, né, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Então, a gente vai perceber claramente aqui, né, que José, que se encontrava sozinho, né, como um cativo, como um escravo, né, em terra estranha, ele ali foi um representante da igreja de Deus. E o que foi achado então em José que marcou Faraó e todo o Egito? O texto diz claramente, né, com o próprio questionamento que Faraó faz, ele identifica em Faraó um servo de Deus, a igreja de Deus ali, quando ele questiona, né? Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? E o fato de ter José, o Espírito de Deus, né, ele vai revelar de modo claro ali, através de um testemunho de vida, por onde passou, né, seja na casa de Potifar, seja no cárcere, né, na masmorra, assim como também durante toda a sua vida, quando ele já era o governador do Egito, né, a gente vai ver que José ele vai revelar, ele vai manifestar ali a presença de Deus através da sua vida, através do seu testemunho. As pessoas olhavam para José e identificavam em José um servo de Deus, né? E por isso o faraó pôde ver, né, o homem que tinha o Espírito de Deus. De modo bem semelhante, a gente vai encontrar também Daniel como cativo, também, né, agora em Babilônia. E quando então Belsazar ele tem aquela dificuldade lá, né, e ele peca levando os utensílios da casa do Senhor para aquela noite de orgia, né, aquela festa profana, e aparecem então aquelas escrituras na parede. Nós não vamos entrar em detalhes agora a respeito deste ponto, mas enfim, o fato é que foram chamados os caldeus, né, os sábios daquela época de Babilônia, para solucionar aquele problema. E qual era o problema? O rei não conseguia identificar, não conseguia traduzir, compreender a inscrição na parede, né? E então a rainha vai falar, né? A rainha mãe vai falar com o rei Belsazar e dizer o seguinte: há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. Esta é uma expressão muito comum utilizada pelos caldeus, né? Porque era desta forma que eles lidavam com a religião. E aqui a gente vai ver claramente a rainha falando, né, no qual há o espírito dos deuses santos. Não é de qualquer deus.
ou quaisquer deuses, mas Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então a gente vai ver novamente, né, Daniel de forma bem semelhante a José, né, Daniel agora em Babilônia, ele testemunhando, revelando ali a igreja de Deus, mostrando através da sua vida a presença do Espírito Santo de Deus, né? E de forma bem semelhante também a José, ele vai mostrar isso em Babilônia através do seu testemunho. E a gente vai lembrar que no episódio ali o momento, né, em que os sátrapas, né, eles vão conspirar contra Daniel, né, para jogá-lo na cova dos leões. E a gente vai ver ali um detalhe bem interessante, né, quando eles procuraram defeitos em Daniel e eles não vão encontrar defeitos nem na lei dos caldeus, nem da lei do próprio Deus de Daniel. Eles encontravam defeitos. Portanto, Daniel ele tinha uma vida, né, que honrava e que glorificava a Deus, né, em vários aspectos, e ele era a sua vida por si só, como um todo, em todos os aspectos, era uma adoração ao Senhor. Muito bem, irmãos. Então, nós poderíamos falar aqui sobre vários aspectos. Quando nós pensamos em adoração, e nós poderíamos lidar aqui com vários pontos da nossa vida pessoal. Nós poderíamos citar aqui a modéstia cristã, nós poderíamos aqui falar sobre música, né? Que está muito ligado à adoração, sobre a forma de orar, né? Que tem a ver com sempre que possível, né? A oração ser feita de joelhos, enfim, são vários os pontos que têm a ver com adoração. Eu gostaria de chamar a atenção, a partir desses textos que nós vamos ler agora, dos testemunhos, para o ponto que tem a ver com a reverência, né? A discussão em si, desde o início, né? O objetivo é justamente tratarmos do ponto que tem a ver com reverência. E por que nós vamos, qual é o objetivo? Por que nós vamos lidar com este tema, abordando esse ponto? Eu vou ser bem direto agora com os irmãos, para que ao lerem os textos, vocês possam também observar aquilo que os textos estão dizendo, partindo também dessa linha de raciocínio. É muito comum hoje, irmãos, quando nós nos reunimos, enfim, eu já disse algo a respeito disso, né? Em vários lugares, sejam em congressos, sejam em reuniões nos lares, em encontros nossos, eu diria que um relaxo muito grande quanto à reverência, né? Pais que não conseguem controlar e cuidar bem dos filhos e permitem que os filhos, né, por meio do seu comportamento, dificultem as reuniões dos momentos de culto, né? Pais que ficam conversando, cochichando, dialogando com os filhos enquanto o culto está acontecendo, enquanto os louvores estão sendo cantados, a mensagem está sendo pregada. Enfim, são todos pontos que com urgência nós precisamos corrigir em nosso meio. Então, nós vamos ler os textos a partir de agora e nós vamos observar alguns detalhes, né, algumas orientações específicas, a fim de que pelo Espírito e pela graça de Deus nós possamos, né, corrigir essas dificuldades que existem em nosso meio. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, honra, não obstante, com sua presença, as assembleias de seu povo. Ele prometeu que quando se reunissem para buscá-lo, reconhecendo seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reuniria com eles por meio de seu Espírito. Então é fantástico, né, nós entendermos essa forma como Deus se reúne com seu povo, quando hoje compreendemos, né, que o Espírito Santo é a onipresença de Deus, é a forma como ele se reúne com o seu povo, através da sua onipresença, né, o seu Santo Espírito. Mas os que se reúnem para adorá-lo
devem afastar de si toda coisa má. Notem os pontos aqui que Ellen White, então, ela vai abordar nesse texto, né? Os que se reúnem para adorá-lo devem afastar de si toda coisa má, a menos que o adorem em espírito e em verdade e na beleza da sua santidade. Seu ajuntamento será de nenhum valor. Destes o Senhor declara: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Mateus 15, verso 8. Verso 8 e 9. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, verso 23. Muito bem, queridos. Então pensem por um momento em suas reuniões. Quer em reuniões grandes, né, em grupos, né, encontros de grupos, como também a reunião familiar. E pense neste texto, né, quando ela diz: a menos que o que adorem em a menos que o adorem em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, seu ajuntamento será de nenhum valor. Então você já imaginou, por algum momento, você se reunindo com a sua família para estudar a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor, e de repente seus olhos são abertos e você percebe que esse ajuntamento, aquele momento ali de reunião, quer seja grande ou pequeno, é sem nenhum valor, que foi uma perda de tempo você se reunir naquele momento? Irmãos, isso é muito sério, né? E nós precisamos, né, pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que é preciso, aquilo que é necessário ser corrigido com urgência em nossa vida pessoal, na nossa família, no grupo, enfim, no ministério, nos movimentos, na igreja de Deus como um todo, a fim de que o Senhor ele possa, né, aceitar e ver, né, dar valor para as nossas reuniões, os nossos cultos oferecidos a Ele. É seu privilégio, querido jovem, diz a serva do Senhor, glorificar a Deus na terra. Para fazer isso, você deve desviar a mente das coisas superficiais, frívolas e sem importância para a esqueção de valor eterno. Então, a dificuldade que muitas vezes nós encontramos, né, isso tem sido muito comum no meio do povo de Deus, é uma dificuldade muito grande mesmo de os nossos jovens conseguirem concentrar a mente no estudo da palavra de Deus, nas coisas importantes, né, da palavra de Deus. E isso ocorre exatamente porque, especialmente em nosso tempo, né, com essa onda das mídias sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, são tantas coisas que chamam a atenção e tantas coisas frívolas, triviais, né, superficiais, sem importância alguma, que acabam ocupando a mente dos jovens como se fossem coisas de algum valor, que quando são apresentadas a elas ou a eles, coisas realmente que são de valores eternos, né, que tem a ver com a salvação deles, eles não conseguem, por exemplo, nas reuniões de culto, se concentrarem como deveria, né, exatamente pelo fato de que a mente já está cheia de outras coisas que não têm a ver com as coisas de Deus, né? Daí a importância, né, dos jovens cuidar, né, para que a sua vida como um todo, né, aquilo que assiste, aquilo que lê, aquilo que ouve, né, seja tudo para glorificar a Deus, porque a formação do caráter cristão é um todo, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Aquilo que nós fazemos todos os dias e em todos os momentos é o que vai então formar o nosso caráter, né? E este pode ser para glorificar a Deus ou não. Estamos vivendo num tempo em que todos devemos especialmente atender à recomendação do Salvador. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. Mateus 26, verso 41. Uma de suas tentações mais fortes é a irreverência. Deus é altíssimo e santo, e para a alma humilde e crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu.
Os hinos de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a Igreja Celeste, para aquele culto de adoração mais elevado, em que nada do que é impuro e não santificado poderá participar. Então, irmãos, vejam que coisa interessante. Então, para nós termos um senso melhor, né, uma noção melhor do que tem a ver com a reverência e adoração que nós precisamos dar a nosso Deus, é simples, é a gente entender que, olha, nós podemos ter a melhor música, fazer as melhores orações, termos os melhores estudos e melhores sermões. Mas se não há reverência para com as coisas de Deus, para o ambiente em que ele se faz presente para ser adorado, tudo fica mais difícil para o cristão. E aí agora a gente começa a perceber, de acordo com a leitura desses textos, que de repente todo aquele esforço feito, né, se deslocando de casas para se reunir longe, né, às vezes nosso coração fica angustiado quando a gente, né, viaja, a gente se desloca, a gente se encontra com irmãos em lugares distantes, e a gente percebe ali que não está sendo dado o real valor, não para o mensageiro, não para aquele que canta, mas é muito pior, não está sendo dado o real valor para a presença daquele que de fato é digno de toda adoração, né? E a Ellen White diz, inspirada aqui por Deus, que aqueles que não estão atentos para isto, né, eles não irão passar pelo processo necessário que irá habilitar o povo de Deus para participar daquela reunião solene, onde todos os salvos estarão reunidos, e não estarão habilitados exatamente porque não aprenderam aqui a louvar de maneira correta, a exaltar de maneira correta, com reverência, né, este Deus que é puro e santo e não vai aceitar, né, nenhum impuro na reunião dos salvos. A reverência é muito necessária entre os jovens deste século. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto a ordem e as boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. E nós precisamos agora trazer esse conceito, né, de casa de Deus para o ambiente em que Deus ele é adorado. Pode ser em nossa casa, pode ser no ambiente em que o grupo de repente separou para adoração a Deus, né? Enfim, não importa, né, o espaço físico em si. Se Deus ele ali está, nós precisamos lembrar do conceito, né, de Jacó para aquele local onde ele recebeu aquela visão da escada, né, que aponta ali para Cristo. Então, casa de Deus é o local onde ele se manifesta, onde a glória de Deus é manifestada, onde ele é adorado. Então, ela diz, né, que fica alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto a ordem e as boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida às pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. Eles estão pecando ao desviar a atenção dos que estão ao seu redor. Se não for corrigido, esse hábito aumentará e influenciará a outros. Então, aqui, irmãos, nós temos alguns pontos importantes e nós temos visto isso se repetindo no meio do povo de Deus muitas vezes, irmãos. Quantas vezes nós estamos estudando a Bíblia e estamos ali nos esforçando pela graça de Cristo para conseguir tornar compreensível um texto, fazer uma aplicação importante para a nossa vida. E muitas vezes, no momento em que Deus vai falar diretamente ao coração de algumas pessoas que precisam ouvir aquele ponto importante da mensagem, a pessoa está ali, né, com a cabeça baixa, lendo o texto bíblico ainda, pensando no outro ponto do texto bíblico, sem se concentrar naquilo que é dito, né, sem se atentar para as palavras ditas, e muitas vezes, né, como a gente lê
em outros textos também, acabam perdendo pontos importantes da mensagem em que Deus estaria falando diretamente ao coração. Então ela diz: enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida às pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. E ela diz claramente, que isso é um pecado contra o Senhor, porque faz ainda dessa forma desviar a atenção dos outros que precisam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então ela diz que isso precisa ser corrigido em nosso meio, e hoje, irmãos, nós temos um desafio muito maior, justamente pelo fato de que a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria dos grupos, dos irmãos se reúnem em lares, na varanda de uma casa, numa garagem, que não tem mais aquela característica, que tinha de um templo, quando nós íamos às reuniões, da instituição, aos cultos da instituição. Muitos, por se reunirem no seu lar, às vezes sentam de qualquer forma no banco, na cadeira ou no sofá da sua casa, como se, sabe, estivesse tendo ali uma reunião qualquer, né? Não se atentam de que aquele momento ali é um momento solene, e não se apercebem, de que devem valorizar a presença de Deus. Então, são vários os aspectos, os tipos de conversas em momentos de culto, palavras ditas, gracejos, alguns até que contam piadas em momentos de culto, enfim. São vários os pontos, irmãos, que nós poderíamos, inclusive, aqui abordar vários outros textos onde a serva do Senhor também tratam desse aspecto de maneira específica. Mas eu sugiro até que vocês façam, suas próprias pesquisas a respeito desse assunto, e isso é muito sério, e eu temo muito, de que muitos grupos, nossos estejam reunindo, em vão, perdendo tempo, se não estiverem atentando para este ponto importante da adoração que tem a ver com a reverência para com o nosso Deus. Crianças e jovens nunca devem achar que seja motivo de orgulho ser indiferentes e descuidados nas reuniões onde Deus é adorado. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, e isso é registrado nos livros do céu. Ele diz: eu sei o que vocês têm feito. Não há nada que não pode ser visto por seus olhos. Se vocês já formaram em qualquer grau o hábito da desatenção ou indiferença na casa de Deus, usem a capacidade que têm para corrigi-lo e mostrem que têm respeito próprio. Pratiquem a reverência até que ela se torne parte de vocês mesmos. Olha que texto profundo, tremendo, queridos irmãos. Então, ela fala diretamente, para crianças e jovens, para não tomar como motivo de orgulho, o fato de serem indiferentes e descuidados nas reuniões onde Deus é adorado. E os pais têm aqui uma responsabilidade muito grande, porque são os pais que vão trabalhar isto na mente dos seus filhos, para levarem a ter consideração com as coisas de Deus. Esse texto me faz lembrar, irmãos, o povo, no deserto, os valdenses, perdão, no deserto não, ali nos Alpes, quando eles fugiam da perseguição papal, e muito cedo, aqueles que conhecem a história dos valdenses vão lembrar, eles levavam os filhos, para aquelas montanhas, e ali naquelas montanhas eles pregavam para os filhos, através da natureza, ensinando os filhos a adorar a Deus através da natureza, que fala desse Deus maravilhoso. E essas crianças nasciam com um senso maravilhoso da presença de Deus e cresciam para serem instrumentos, para serem mártires, para trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. Então isso é maravilhoso. Se os pais tivessem essa preocupação hoje, de chamar a atenção dos filhos para a presença, permanente de Deus
né? Certamente a reverência da igreja de Deus hoje seria muito maior, né? E ela diz claramente aqui, né, que Deus ele está vendo aquilo que está sendo feito, né? Deus ele se importa com isso, irmãos. Deus se importa com isso e nós precisamos urgentemente nos atentarmos para estes detalhes. Então, ela diz claramente que nós precisamos praticar a reverência até que ela se torne parte de nós mesmos, né? Que seja algo natural da nossa parte, não somente nos momentos de reuniões, de culto, né? Mas em todo o tempo, né? Termos uma mente, né, voltada para o nosso Deus. Não tenham tão pouca reverência pela casa e o culto de Deus, a ponto de conversar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus olhando para eles e anotando suas ações, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Veja que expressão forte. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus olhando para eles e anotando suas ações, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Deus deseja ter ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou o joio. Muitas vezes, o povo de Deus tem perdido a bênção para eles, exatamente porque quando Deus fala diretamente, como já disse numa fala anterior, Deus vai falar diretamente para resolver um problema, uma necessidade pessoal daquele que está ali assentado, mas a mente, é levada pelo inimigo para outros pontos, para outras conversas e acabam perdendo a bênção que Deus está dando naquele momento. Então ela diz aqui que os anjos, eles anotam essas ações e se essas pessoas enxergassem, tivessem os olhos abertos para ver a condição em que se encontram, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus deve ser tratado com descuido e indiferença. Quando a palavra da vida é apresentada, vocês devem se lembrar de que estão ouvindo a voz de Deus através de seu servo escolhido. Não perca essas palavras pela desatenção. Se atendidas, elas poderão impedir que seus pés se desviem para os maus caminhos. Irmãos, nós lemos todos esses textos e vamos ver claramente quando Deus ele vai falar diretamente ao homem, assim como quando ele falou com Jacó, assim como quando ele vai falar ali diretamente com Moisés e vai dar para Moisés a missão de libertar o povo de Israel do Egito, antes de falar diretamente com o seu servo, a gente vai ver claramente ali as palavras do nosso Deus dizendo, para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa, E a presença de Deus santificou aquele lugar. E nós precisamos, irmãos, todos nós estarmos atentos para isso, lembrando desse ponto importante. Todas as vezes que nós tratarmos com reverência o ambiente em que Deus ele se apresentar, aparecer para receber a adoração do seu povo, ele vai, assim como falou com Jacó, assim como falou com Moisés, ele também vai falar ao nosso coração. E a razão pela qual muitas vezes hoje Deus deixa de falar a seu povo como deveria é justamente pelo fato de que seu povo não está tendo a reverência que deveria e não está se comportando como deveria, nos momentos de reuniões de adoração ao nosso Deus. Então vamos, irmãos, pela graça de Deus, clamar, ao Senhor que abra os nossos olhos para nós termos sensíveis também à voz do seu Santo Espírito, para nos apercebermos onde estamos errando e assim, clamando a Deus pelos pecados e por onde, nós temos errado nesse aspecto que tem a ver
com a reverência na adoração, nós sermos então santificados, né, tornados puros, para que o Senhor assim possa aceitar aquilo que nós temos para oferecer a Ele nos momentos de louvor, nos momentos de cultos, mas que a gente possa também dessa forma estar habilitado para ouvir a voz do nosso Deus. Então que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos que se esforçaram, né, para acompanhar este estudo. E pela graça de Cristo, irmãos, eu apelo aqui profundamente diante de Deus aos seus corações. Reformem os momentos de reuniões. Pais que têm filhos, cuidem cuidadosamente, sabe? Sejam diligentes nesse aspecto. Deem o exemplo, né? Para que seus filhos também possam seguir pelo mesmo caminho. Não importa em quantos vocês vão reunir, se 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, mas em todas as reuniões tenham postura no momento de culto. Sentem da forma correta no sofá, né? Se vistam da forma correta, né? Pais que têm filhos, né? Coloquem em seus filhos as roupas para um momento de culto. Ajude seus filhos a ter a mente voltada realmente para aquele momento solene e que a presença de Cristo ali deve ser valorizada, deve ser tratada de maneira solene. Então eu apelo, irmãos, aqui com sinceridade, com muito amor e carinho a todos vocês, né, que se atentem para este aspecto importante, né, para que as nossas reuniões possam ser mais produtivas e que a gente possa estar então adorando o Deus certo, o Deus verdadeiro, no dia certo e da forma certa. Que o Senhor continue abençoando a todos. Oremos agora. Querido Pai, nosso eterno Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer neste momento pelo teu amor, pelo teu cuidado em nos dar, ó Deus, a tua palavra de forma tão clara, apelando, ó Deus, ao nosso coração, para que venhamos estar em tua presença com a cautela, com o cuidado necessário, diante de um Deus santo que vê muito mais que o nosso comportamento, a nossa atitude, mas ver o nosso coração. E nós queremos te suplicar, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender profundamente as palavras de Cristo ditas àquela mulher naquele dia no poço de Jacó. Nos ajude, Pai, a compreender com profundidade o que é adorar a Ti em espírito e em verdade. Toma cada filho teu, ó Deus, que neste momento clama ao Senhor perdão pelos pecados, por onde tem errado, ó Deus, no que tem a ver também com a irreverência. Ó Deus, toma neste momento cada pai, cada mãe, cada criança, cada filho, ó Deus. De modo especial, Pai, abençoa os pais. Coloca, ó Deus, em seus corações o senso de que muito mais que seus filhos, eles precisam valorizar o Senhor e os planos e propósitos, ó Deus, que o Senhor tem para cada família. Portanto, ó Deus, dá para cada um dos pais que neste momento nos ouvem, que oram também, ó Deus, juntamente conosco neste momento. Coloque em seus corações, ó Deus, um senso profundo de reverência para contigo, para que possam ser verdadeiros adoradores e ensinarem também, ó Deus, instruírem seus filhos a serem também verdadeiros adoradores do Senhor. Toma cada um em tuas mãos, abençoa todos nós, dá-nos uma noite em paz e de descanso. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus.